Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos este Pai, em especial, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos, mais uma vez ligados ao instrumento físico que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. Este instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, trabalharmos a nossa iluminação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, que nos deixou exemplificados todos os meios que nós precisamos para trabalharmos esta iluminação. Porque Jesus nos convidou para irmos até Ele, Jesus nos pede para que perdoemos, Jesus nos pede que façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Jesus nos pede para amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos odeiam e que nos perseguem. Jesus nos pede também que nos amemos verdadeiramente como irmãos. Jesus nos pede para que sejamos honestos, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sermos honestos aqui na terra e honestos para com a nossa consciência. Jesus nos deixou todos os ensinamentos. É só nós colocarmos em prática. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas também sabemos que não é impossível. E aí vem a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, doutrina consoladora, doutrina de responsabilidade e também doutrina de liberdade, onde veio jogar luz sobre estes ensinamentos de Jesus, para que pudéssemos entender de uma forma melhor, de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara, estes ensinamentos, e nos chamando para o trabalho de melhoria, o trabalho de crescimento, quando na doutrina espírita nós encontramos que o único caminho que nós temos para realizarmos aquela chamada salvação ou iluminação espiritual chama-se caridade e humildade. Ou seja, fora da caridade não há salvação. E agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos, refletirmos juntos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para refletirmos juntos acerca do Evangelho de Jesus. Então, hoje, trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica do livro que estamos estudando neste momento, livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, e hoje trouxemos o capítulo de número 11. E o capítulo de número 11 é de autoria do espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E este capítulo número 11 tem como título Acusações. Então, Emmanuel nos traz aqui em frases curtas, objetivas e esclarecedoras acerca das acusações. Qual é o nosso comportamento quando
algum companheiro de jornada nos menospreza, nos acusa de alguma coisa, estando nós errados ou certos, qual é o nosso comportamento? Nós nos revoltamos? Nós ficamos chateados? Nós ficamos nervosos contra este nosso companheiro? Nós ficamos coléricos? Qual é o nosso comportamento? Então aqui Emmanuel nos mostra isto. E aí ele começa as reflexões logo na primeira frase com um questionamento. Alguém te menospreza? Alguém te menospreza ou alguém te menosprezou? Qual foi o seu comportamento? Qual será o seu comportamento? Qual foi o meu comportamento? Qual será o meu comportamento quando isto aconteceu ou quando isto vier a acontecer com qualquer um de nós? Então, aqui Emmanuel nos diz que o correto, quando isto tiver acontecido, ou quando isto vier a acontecer conosco, é que permaneçamos com Deus. E é lógico que, se nós permanecermos com Deus, nós não ficaremos revoltados, nós não ficaremos com ódio deste companheiro, desta companheira de jornada que tenha ou que vier a nos menosprezar durante a nossa caminhada. Se nós nos mantivermos com Deus, sem sombra de dúvida que levantaremos a cabeça e seguiremos adiante a nossa trajetória e ainda faremos conforme Jesus nos orienta, ainda oraremos, ainda rogaremos aos espíritos amigos, rogaremos a Jesus por este companheiro, por esta companheira que tiver nos menosprezado. E não ficaremos guardando mágoa, rancor, ressentimento, sem sombra de dúvida que isto não acontecerá se nós permanecermos com Deus. E ainda ele diz, ante a voz que te acusa, e aí ele diz na sequência, silencia com Deus. Então, se alguma voz nos acusa, silenciemos com Deus. Então, se nós adotarmos este comportamento do silêncio e permanecendo com Deus, sem sombra de dúvida que não levantaremos a voz acusadora também contra aquele que usou a sua voz para nos acusar, principalmente se aquela acusação não tiver fundamento, se aquela acusação que o outro ou que a outra companheiro ou companheira de jornada estiver levantando contra nós, se aquela acusação for falsa. Mesmo sendo falsa, silenciemos com Deus e sigamos adiante. E para ampliarmos as nossas reflexões, já que as palavras de Emmanuel aqui neste capítulo 11 são frases curtas, ampliando um tanto mais estas reflexões, também com palavras de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo de número 42. Lembrando que este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele faz parte daquela coletânea Fonte Viva, a coletânea Fonte Viva, e este livro é o primeiro volume desta coletânea, que é composta por 5 livros. Este livro, Caminho, Verdade e Vida, nós ainda temos o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. E este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele é composto por 180 capítulos, onde Emmanuel tece reflexões acerca de versículos da Bíblia, em especial do Novo Testamento, palavras de Jesus e também dos apóstolos. E neste capítulo 42, Emmanuel
diz exatamente sobre Deus e sobre o bem. E ele tem como título, este capítulo 42, Glória ao Bem. E são reflexões com base em um versículo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 10, quando Paulo escreveu aos Romanos da seguinte maneira: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então, aqui, Paulo nos chama a atenção que toda e qualquer criatura que faz, que executa as obras no bem, é motivo para glória. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: a malícia, a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção que quando um trabalho no bem é executado por alguém que não faz parte da nossa confissão religiosa, do nosso ambiente de trabalho e também da comunidade que nós integramos, que nós fazemos parte, via de regra, nós fazemos falsas apreciações. Ficamos em dúvida, em especial, se realmente aquele trabalho é um trabalho no bem ou se aquela criatura está usando aquilo ali como pretexto para se dar bem e, na verdade, não sendo um trabalho no bem. E ainda ele diz o seguinte, que o egoísmo, falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós não acreditamos no bem que o outro faz, porque nós nos julgamos ser mais competentes, nós nos julgamos ser mais capazes do que o outro não tem essa capacidade, mas eu, se esta obra nascer de minhas mãos, aí sim esta obra será boa, ou se esta obra partir de alguém que faz parte do meu grupo de confissão religiosa, do meu grupo de trabalho, da comunidade da qual eu faço parte. E ainda ele fala que o bem, independentemente de quem executa a obra no bem, o bem flui incessantemente de Deus e Deus é o Pai de todos os homens. Então, o bem, independentemente de quem o faça, o bem, ele flui incessantemente de Deus e Deus é Pai de todos os homens, de todas as criaturas, e é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o apego exagerado e também ele nos fala que ele transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Então aqui ele nos chama a atenção que Deus, ele se manifesta aqui no nosso meio através dos seus filhos. Porque Deus não executa suas tarefas aqui no nosso meio diretamente. Ele usa, ele usa os seus filhos que já têm condições de trabalharem no bem para fazer o seu bem, que é constantemente, conforme ele nos fala que é incessante, chegue até os outros seus filhos que necessitam do trabalho no bem. Então Deus, ele age na vida das criaturas, ou seja, das suas criaturas, através das suas criaturas que já têm condições de executarem estas tarefas. E aí Emmanuel ainda diz: por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao conhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Então, aqui nos chama a atenção que, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, ou seja, que o bem flui incessantemente de Deus, nós ainda
continuamos com essas atitudes ofensivas uns contra os outros, ameaçando e destruindo uns e os outros. Então não podemos agir desta forma. Nós precisamos auxiliar a todo e qualquer companheiro que esteja executando uma tarefa no bem, para que este bem se amplie cada vez mais. E Emmanuel ainda diz que o Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Então, em muitas situações, Deus utiliza de criaturas que nós julgamos não ser uma criatura boa, não ser uma criatura capaz de executar uma tarefa no bem, mas Deus utiliza destes meios ou melhor, que são os meios que ele tem, principalmente para auxiliar também aquela criatura que está executando o bem, que nós julgamos não ser uma pessoa tão boa, adequada para realizar aquela tarefa, mas Deus utiliza também dessas criaturas para despertá-las para o trabalho no bem. Então é por isso que ele nos fala que é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim para as atividades, para as tarefas no bem que aqueles indivíduos estão executando. E aí ele faz um questionamento: que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Às vezes, em muitas situações, na verdade, nós ficamos observando o aspecto exterior, julgando, menosprezando aquela criatura que está executando uma determinada tarefa, porque exteriormente nós não, digamos assim, não acreditamos que ela esteja capacitada, que ela não esteja pronta para executar aquela tarefa. Mas, sem sombra de dúvida, precisamos observar a tarefa que ela está executando e não o seu exterior. E aí fechamos estas palavras, ou melhor, fechamos este parêntese aqui nas palavras de Emmanuel, no capítulo 42 do livro Caminho, Verdade e Vida, para voltarmos ao livro Busca e Acharás, nas palavras de Emmanuel, onde ele segue dizendo sobre estas acusações, dizendo o seguinte: não te desculpes, segue trabalhando com Deus. Então aqui, ele não está dizendo que nós não precisamos nos desculpar uns para com os outros, mas sim naquele sentido de não nos desculparmos em relação à não execução de uma tarefa. Ah, não, eu estou deixando de fazer uma determinada tarefa no bem por isto e por aquilo. Aí ele nos diz que não te desculpes, não temos motivos para nos desculparmos ou colocar pretexto para não executarmos ou não estarmos executando uma tarefa no bem, independentemente da situação, independentemente do momento, do ambiente onde nós nos encontrarmos, sempre teremos oportunidade de executar alguma tarefa no bem, mesmo que seja através do pensamento, por meio de uma prece, por meio de vibrações positivas. Então é por isso que ele fala: não te desculpes, segue trabalhando com Deus. Quem te fere ou persegue é doente de Deus. Então aqui ele nos fala que quem fere, quem nos persegue, na verdade ele é um doente, mais necessitado do que nós. E é por isso que Jesus nos chama a atenção que ele veio ao mundo não para os sãos, mas para os doentes. E esses doentes, sem sombra de dúvida, são aqueles que mais necessitam de nossa ajuda, que mais necessitam das nossas preces, que mais necessitam das nossas vibrações.
Então é por isso que ele nos fala que quem te fere ou persegue, ele é doente de Deus, ou seja, ele está com a ausência, pelo menos para ele, aquela ausência provisória da presença de Deus, não querendo dizer que Deus não esteja presente com ele, porque não temos como nos separarmos de Deus, independentemente do nosso comportamento, independentemente de nós aceitarmos, de nós acreditarmos, de nós querermos ou não, Deus continuará sempre presente, porque Deus é a nossa própria vida. Sem Deus, nós não existiríamos. Então, Emmanuel diz na sequência: mais ofensas e golpes? Aí ele faz um outro questionamento. Se estamos recebendo mais ofensas e mais golpes na nossa vida, o que devemos fazer? Qual deverá ser o nosso comportamento? Ou qual deveria ter sido o nosso comportamento naquele momento em que tenhamos recebido ofensas e golpes na nossa trajetória? Emmanuel nos chama a atenção que nestes momentos são momentos que mais nós necessitamos crer em Deus, ou seja, não descreiais de Deus. Acreditemos, continuemos acreditando em Deus e entregando essas criaturas que tenham cometido ofensas e golpes contra nós, entreguemos a Deus e sigamos adiante sem guardar mágoa, rancor e ressentimento contra estes companheiros, porque eles são mais doentes ou estão, melhor dizendo, estão mais doentes do que nós, estão mais necessitando de ajuda. É por isso que nós precisamos ajudá-los. E por último, Emmanuel nos dá uma receita. Esquece todo o mal. Não fique guardando com você lixo, porque sem sombra de dúvida que guardar na nossa consciência, no nosso coração, no nosso interior, guardar o mal ali através daquela mágoa incessante, aquele rancor, aquele ódio, aquele ressentimento contra um companheiro de jornada que tenha nos prejudicado, que tenha nos menosprezado, que tenha nos acusado, que tenha nos ferido, que tenha nos perseguido, que tenha praticado ofensas ou golpes contra nós, sem sombra de dúvida que se guardarmos isto, é guardarmos lixo no nosso interior, e estes lixos que formos guardando conosco, a nossa ciência terrena já prova isso, já provou isto, que isto é origem das maiores doenças, dos cânceres mais devastadores, principalmente aquelas pessoas que guardam constantemente consigo o ódio, constantemente estão coléricas. Então, sem sombra de dúvida, aquelas pessoas que constantemente estão em cólera, elas são bem mais propensas a ter um infarto, um ataque cardíaco fulminante. Então, sem sombra de dúvida, que Emmanuel está correto quando ele lembra que Jesus esquece todo o mal. A justiça é de Deus. E aí muitos companheiros falam, ainda até os dias de hoje, ah não, mas a justiça de Deus é muito lenta, ela demora demais. Mas sem sombra de dúvida que tem uma outra frase popular, que a justiça divina, ela tarda, mas não falha. Sem sombra de dúvida que a justiça divina, ela é perfeita. Ela entrega a cada criatura aquilo que é seu. A lei de causa e efeito, que traz até você o resultado do seu plantio, seja nesta existência ou em milênios passados. Vai chegar até você, sem sombra de dúvida. Então é por isto que precisamos, conforme Jesus nos chama a atenção, prepararmos o terreno da melhor maneira possível para semearmos a boa semente, para que lá na frente, uma vez hoje nós semeando paz, amor, caridade, fraternidade,
lá na frente, sem sombra de dúvida, que colheremos frutos doces do amor, da paz, da caridade, da fraternidade. Então, que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos não simplesmente ficarmos nas reflexões, mas entrarmos em ação e trabalharmos constantemente no bem, nos melhorando. Hoje, sendo melhor do que ontem. Amanhã, nos esforçando um pouco mais para sermos melhores do que hoje. E assim seguirmos a nossa caminhada, a nossa trajetória, subindo constantemente, conforme nos diz Emmanuel, para a frente e para o alto sempre. Paz aos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta página virtual, estudando, refletindo acerca destes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui nos reencontraremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.